domine a sua boca, pois conforme o rumo que você dá para a sua boca, coisas lindas podem florescer, ou coisas terríveis podem acontecer. E tem um texto bíblico que nos dá um norte sobre essa questão do uso da nossa boca, que é o texto de Tiago, no capítulo 3. Eu queria ler com você Tiago 3, a partir do verso 1. Tiago capítulo 3, diz assim: o domínio sobre a língua. Lemos assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona, uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Que Deus esclareça a sua verdade para a sua vida, nesta manhã, amém? Queridos, o Tiago nessa carta, ele está tratando da prática da vida cristã, ele não está tratando do discurso da vida cristã, ele está tratando dos fatos, porque o nosso discurso às vezes é muito bonito, é muito legal, é muito agradável, é muito singelo, mas a nossa realidade, os fatos das nossas atitudes, não corroboram com aquilo que a gente discursa. Muitas vezes a nossa boca, ela é usada de uma maneira completamente distante daquilo que a gente diz que a gente acredita, daquilo que a gente diz que é o normal, que é o bom, que é o melhor, que é o cristão. E às vezes a nossa boca é tão distante do que a gente fala, que acredita, que a gente às vezes nem consegue perceber o quanto o nosso discurso, nossa fala, ela é completamente distorcida do que a gente relatou como sendo o nosso princípio de vida, como sendo nossa essência. A boca é algo perigoso demais. Eu vou te falar com sinceridade, eu já vi muito pastor, gente boa, chamado por Deus,
mas por causa de uma fala, uma situação, e perder o ministério, e nunca mais se levantar. Se eu não tivesse tido alguns cuidados ao longo da minha vida, eu não estava aqui agora te falando nada, porque a boca te coloca numa situação que depois que você emitiu certas coisas, amigo, já foi, não tem como, vai explicar, explica quanto quiser, mas já foi, já fez o estrago. Nós temos que tomar um cuidado com a nossa boca, mas um cuidado tão grande, que talvez você devesse ler esse texto aqui pelo menos uma vez por mês, e orar e jejuar sobre ele uma vez por mês, porque aqui está um grande problema. O que acaba de casamento por causa da boca, não é por falta de amor não, é por excesso de boca. Nós precisamos tomar muito cuidado. Eu já vi empresa acabar por causa de algumas falas. Eu já vi gente perder emprego por causa de algumas falas. Eu já vi filho ficar sem falar com o pai anos por causa de uma fala, uma conversa ruim. Eu já vi mãe enterrar uma filha que elas estavam sem se falar há anos, por causa de um dia, de uma fala, de uma acusação. Aí, então e você aqui? Aí você aqui já era. Quem aqui já falou e você aqui? E você aqui é fogo. Por causa da língua da gente, nós podemos jogar fora talvez a oportunidade da vida, ou a amizade da vida. Uma pessoa falou uma besteira tão grande de mim, eu gostava tanto dela, não desgosto não, mas acabou o relacionamento, porque não é mais a mesma coisa. A pessoa não pensa para falar, não analisa as coisas, depois vai tentar consertar, mas o estrago está feito. Quem está entendendo? Então Deus nos dá esse texto de Tiago para nos passar algumas informações fundamentais para a sua felicidade. Essa mensagem de hoje, ela é fundamental para a sua vida. Não pega essa mensagem com a pá, que pena que fulano não está aqui, que pena que meu marido não veio. Não, pega para você, ouve essa palavra. E o que a Bíblia diz sobre o domínio da nossa língua? Primeiro, quanto mais avançamos na vida, maior é a consequência do mau uso da língua. Olha o que diz o versículo 1: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Você vai crescendo na vida, você vai aumentando a sua influência, você vai pagar pelo que você fala, tá? Esse povo faz as provas do Enem aí, mais de 20 questões ideológicas, estão nem aí para história, português, geografia, biologia, eles querem doutrinar a cabeça dos meninos o tempo inteiro. Vão dar contas a Deus, vão dar contas a Deus numa prova ridícula, cheia de erro de português. Eles têm influência sobre os jovens, em vez de ensinar princípios e ensinar matéria, querem ensinar suas ideologias, e aí faz uma prova pífia. Vão dar contas a Deus, vão dar contas a Deus. Esse povo que era cantor evangélico, que estava dentro da igreja, que cantava, a gente
levantava a mão para o céu junto com eles, e que aí porque depois vira a cabeça, e depois também por causa de dinheiro, aí abandona a igreja, agora fica falando conversa fiada, e xingando a igreja, e agora eu vi uma cantora aí que cantava nos púlpitos das igrejas, agora falando assim, eu me libertei do fundamentalismo religioso. Quem é essa menina na fila do pão? Quem ela pensa que é para falar da igreja? Ela é uma menina ferida, cheia de problema, precisando de Jesus na vida dela, e está falando besteira, acusando a igreja. Quem é você, minha filha? Quem é você? Acorda, você está se matando. A igreja te acolheu, e o mundo te aplaudiu para destruir o que a igreja fez, e você aceitou. Tem cantor aí, cantava nas igrejas, agora não quero saber do meio gospel não. Claro, vamos ganhar dinheiro com essa safadeza por aí, pô, vamos ganhar um show superfaturado por aí, vamos ganhar as verbinhas de ruanezinha por aí, sem precisar trabalhar, beleza. Quanto maior a tua influência, você vai dar contas a Deus. Você, no seu ambiente de trabalho, você lá no seu condomínio, você lá na sua vizinhança, você tem influência, não tem? Você sai falando o que você quer, aí deu vontade eu falo, cuidado, você paga o que você fala. Eu estou falando aqui para multidões, aqui e pela internet. Depois tem mensagem minha na internet lá, que tem quase 300 mil visualizações. Eu tenho que saber claramente que eu vou pagar se eu falar alguma coisa que foge da palavra e da essência do Senhor. Você tem que ser mais responsável. A gente ouve umas coisas, nem para pensar, não procura analisar e sai falando. Pega a opinião de um Zé Ruela, de uma Maria Ruela, casada com o Zé Ruela, mesmo sobrenome. A família, os Ruelinha, tudo. Aí a gente ouve a família Ruela, e aí o que a gente faz? Sai falando, é isso mesmo. Gente, tem agora um trabalho sendo feito, consultoria sendo dada nas empresas, nas grandes empresas, sobre a questão da sexualidade, sobre a aceitação, uma imposição. As pessoas das empresas são obrigados a assistir, e não sei o que lá, e fala contra você ver, e gente boa virando a cabeça, é mesmo, nem tinha pensado. Não tem programa de família, não tem programa contra a depressão, não tem programa sobre princípios de vida, caráter, mas tem uma pauta, e as empresas estão pagando programas, e as pessoas ficando constrangidas nas empresas, porque tem que ouvir um monte de coisas que não concorda e não pode falar, senão até demitido é. Vão dar contas a Deus os que fazem isso. Sabe por quê? Porque eu estou aqui no púlpito, num culto, e aqui eu prego a palavra, é o que eu creio, é o que você crê, e é por isso que nós estamos aqui, e aqui nós temos direito constitucional de falar da palavra de Deus. Meus amados irmãos, quanto mais se avança, maior rigor. Você precisa tomar cuidado, o que você fala perto dos seus filhos. Você tem influência sobre eles, no seu trabalho, você tem influência sobre os seus liderados, seus colegas de trabalho, na sua igreja, quando você lidera uma área da igreja, você fala uma besteira às vezes, e um desavisado lá, que está do seu lado lá, ele some da igreja, e você continua aí, mas quem te botou ele para fora foi você, que falou uma coisa que ele não estava preparado para ouvir. Aqui não é lugar de anjo não, amigo, aqui é gente.
Ah, mas as coisas lá na minha casa funcionam diferente. A sua casa é diferente, e tem defeito também na sua casa. Aqui na igreja tem um monte de coisa que é melhor que na sua casa, tem uma coisa que é pior que na sua casa, e nós vamos tentar melhorar. Você quer ajudar ou quer reclamar? Nós precisamos saber, o que você quer? Você quer somar ou você quer o quê? Castigar? O que você quer? A língua, ela é poderosíssima, e quanto maior a sua influência, maior o rigor do seu juízo, diz a palavra de Deus. Segunda coisa, o que a Bíblia diz sobre o domínio da língua? A língua é a área mais difícil de controlar em nossa vida. Olha o versículo 2: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha o que Tiago está falando aqui. Você controla suas mãos, você controla seus pés, você controla seu ombro, você controla... Ah, meu irmão, quero ver você controlar a língua. E vou falar mais, se você controlar a língua, você é perfeito. Se você controlar a língua, você é perfeito. Mas eu tenho uns defeitos. Não, Deus nem quer saber dos outros. Porque a sua língua é o seu problema. Todos nós, eu não tenho dúvida, já falhamos, já tropeçamos na própria língua, sim ou não? Todo mundo aqui já falou que não devia, para quem não devia, na hora que não devia. Todo mundo aqui falou, às vezes, uma coisa até certa, mas na hora que não devia. Talvez você falou uma coisa até certa, para quem não devia. Todo mundo aqui já pisou na bola algum dia, sim ou não? E então, ele está falando aqui, é difícil mesmo. E sabe por que é difícil? Por dois motivos. É difícil controlar a língua, por causa do nosso orgulho. E então existem dois motivos porque a gente não consegue controlar a língua. Primeiro, porque temos pouca humildade para admitir que estamos errados. Nós achamos que nós temos uma opinião melhor para tudo. Quando a gente fala, nossa, falou o sábio do universo. Nós temos dificuldade de perceber que nós erramos, que nós não somos detentor do conhecimento pleno, que nós não enxergamos tudo da melhor maneira, que nós não temos uma percepção completa, que a maneira de falar que a gente falou foi até algo certo, mas a maneira que a gente falou não foi boa. A gente tem explicação para tudo que a gente faz de errado. Sabe aquela mulher que você fala, que o marido fala assim, para de gritar, ela fala assim, eu não estou gritando. Sim ou não? Eu não estou gritando, quem está gritando é você. A gente não consegue perceber nossas falhas, quem está entendendo? A gente não consegue perceber os nossos erros. Então, por conta disso, a gente não controla a língua. Mas tem outro problema. Primeiro, temos pouca humildade para admitir que estamos errados. Mas em segundo lugar, temos pouca humildade para admitir que alguém pode errar. Nós somos tão orgulhosos que quando alguém erra, a gente não quer nem saber por que errou, se teve alguma explicação, se foi um engano, a gente já massacra logo. Perder a chance de massacrar quem cometeu um erro, quem falou uma besteira, é minha vez. Vou estragar ele agora. Você sabe que um casamento quase acabou por causa de uma mensagem. Uma pessoa foi mandar uma mensagem para o namorado, aí mandou cheio de love story, né? Para o namorado. O namorado, tipo assim, vou dar um exemplo aqui, Tiago Vieira, e tinha cadastrado no telefone dessa pessoa um Tiago Viana, casado. Aí mandou, Tiago Viana, amor da minha vida, saudade. Quem que viu? A mulher do outro. A pessoa que mandou errado. Quando a mulher do outro viu,
vagabundo, você nunca me enganou, chama advogado, fulano, vem para cá, não quero mais, quebra o prato. Gente, um escarcel danado. Depois, quando explicou a situação, foi uma mensagem, clicou errado, um nome parecido, clicou errado. Muitas vezes uma comunicação errada destrói uma coisa de tal maneira que depois não tem como ver. Por causa de uma comunicação errada, alguém mata. Depois descobre que foi uma comunicação equivocada, já está morto. Um casamento já está morto. Nós precisamos entender claramente que a nossa área mais difícil de controle é a língua. Nós temos que ficar esperto com ela. Eu conheci um funcionário que ele era um cara bom de serviço, só tinha um problema: respondão. Ô fulano, o que tu fez aqui? Tudo ele respondia. Respondão. Eu, personalidade dominante, um funcionário respondão, mas respondendo o quinto dos infernos. Não vai ficar comigo. Não vou trabalhar com alguém que me responde, não vou. Não tem como. Já imaginou? O coronel vira para o soldado e fala: ô soldado, que tu pintou isso aqui mal desse jeito? Não gostou, pinta você. Rapaz, vai pegar 4 anos de cadeia, 10 anos pintando parede. Sim ou não? Gente, olha o que diz o versículo 2. Diz que é a área mais difícil de controlar. O respondão não para em lugar nenhum. Nós temos que ter a maturidade de responder, mas com inteligência, com sabedoria, na hora certa, medindo as palavras. Quem está entendendo? Porque senão o que está ruim fica pior. Uma vez um funcionário falou assim: então agora eu vou ter que Eu falei: é isso mesmo. Nem era aquilo tudo, mas depois que falou aquilo, agora vai ser. Por quê? Porque você precisa saber hierarquia, respeito, honra, para um ambiente saudável na sua própria casa. O único ser respondão que a gente atura é filho. Sim ou não? Porque você fala: Senhor, me dá um filho. Vem, mas você não fala para Deus o detalhe todo. Você é o resultado do que você fala. Não, pastor, eu sou o resultado da minha família. Meu pai não me deu atenção, minha mãe era grosseira, fui criado. Não, você é o resultado da sua boca. Olha o que diz o versículo 2, na parte B. Diz assim: se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Está dizendo aqui, dominou a língua, você domina o resto. Dominou a língua, você domina geral. Por quê? Porque a língua te leva para a visão ou para a destruição. Você pega uma pessoa destruída, ela fala: eu vou vencer, eu não vou me entregar, Deus é comigo, eu posso. Ela começa a procurar fontes, ela começa a se espelhar em quem venceu, ela começa a assistir os videozinhos do Instagram só de gente vencedora, seguir gente legal, ela começa a se apoiar, ela começa a profetizar, a declarar, ela começa a gritar para ela mesma: eu posso, eu vou, eu aconteço. Agora, a pessoa que usa a sua boca para o ruim, para o mal, o cara acorda de manhã, primeira coisa que ele fala: segunda-feira, putz grila, cara, mais uma semana. Sim ou não? Como é que você vai trabalhar assim? Hoje é domingo, pastor, 3 cultos, mais isso, mais aquilo, mais reunião. 3 cultos, dia do jogo. Dia do jogo.
Eu, quando era molequinho, lá em Marechal Hermes, tinha uma quadra nos fundos da igreja, e a pelada dos embaixadores do rei era 7 horas da manhã, eu nem dormia direito de sexta para sábado. Chuteirinha, que chute, já preparado, que chutinho preparado já, para jogar meu futebol, aquele prazer de jogar bola, agora é o prazer de fazer o que eu faço. Como que você acorda de manhã chateado com a vida? Como que você acorda de manhã dizendo, mais uma semana? Se você trabalha com esse peso, você trabalha mal, o problema é você, não é o seu trabalho. Você não pode ir para o seu trabalho, ir para as suas atividades com peso, já profetizando mal, sem acordar de manhã e falar, poxa, que coisa linda, obrigado Senhor, mais um dia. Pastor, nós estamos em dificuldade, o que tem lá? Hoje só tem aí um pão francês, tem um ovo lá? Tem. Pão com ovo, tem melhor? Gema mole? Caramba, irmão, um pão com ovo de manhã, cara, é para você falar assim, Senhor, um pão com ovo, Senhor, pão com ovo. Agora você tem bife lá e você reclama. Agora você vai lá e compra o biscoito que você quer e você reclama. Naquela época lá, um pouco de mortadela, um copo de Coca-Cola, você arrotava de alegria. Agora você vive em função do que não tem. Agora você vive se comparando com algo que alguém tem. Nada está bom. Você é a sua boca. Aqui na igreja eu tenho gente que vive uma vida simples, mas a boca é de alegria. E aí, meu irmão? Pastor, Deus é bom demais, pastor, glória a Deus. E aí, vai passar as férias onde? Vou para casa da minha mãe, interior do Rio, perto de Campos ali e tal, a gente vai lá, a gente adora, pastor. Minha mãe tem lá até uma vaquinha, de manhã a gente tira um leitinho na vaquinha lá, gostou demais, pastor, tal. Na casinha simples, a gente fica todo mundo amontoado lá nos fundos, lá, num quartinho que tem lá, pastor, mas gostou demais. Goiabeira, pastor, tira goiaba lá, a gente come goiaba, as goiabas tá cheio de bicho, os bichos mordem a gente, é legal demais. A pessoa vibra com o que tem. E o outro, pastor, esse ano eu não vou conseguir ir para a Disney, está muito difícil lá na empresa. Liga para o Mickey, manda ele te visitar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Repete comigo, a minha vida é a minha boca, é o que eu declaro. Existe uma coisa chamada física quântica, ela funciona, e nós sabemos que física quântica, no pensamento dos caras é a ciência, para nós é a fé. O que eu profetizo se realiza, o que eu declaro se viabiliza, o que eu expresso se torna uma realidade. No primeiro dia dessa igreja, eu falei, vai ser uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, nós vamos ter programa de televisão, nós vamos ter programa de rádio, nós vamos fazer isso, blá, blá, blá. Depois eu fiquei preocupado com o que eu falei. Claro, óbvio. Mas quando o profético te toma, quando o espiritual te toma, quando o Espírito te toma, e você fala, aí eu falei, agora tem que fazer acontecer, né? E tudo que foi falado no primeiro culto, lá na escola municipal, é 10% do que é hoje, é 5% do que é hoje. Inauguramos essa semana a igreja lá no Meia, tinha 800 pessoas na inauguração. Amém? Está tendo um encontro de família hoje, tem 850 pessoas lá no Le Canton, no encontro de família agora. A igreja está fazendo a obra. Você já segue a atitude de Moçambique? Você tem que seguir. Você vê lá os menininhos lá, comida, orando, falando de Jesus. Igreja Atitude, dentro de uma aldeia lá em Moçambique, você está lá, fazendo a obra na vida de gente muito pobrezinha. Gente,
O famoso discurso de Martin Luther King, quando ele disse: I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que no meu país as pessoas não sejam avaliadas pela cor da pele, mas pelo caráter que tem. Aquele discurso impulsionou uma nação. Ele foi assassinado, mas o seu legado ficou. Não tem uma vez que eu tenha ido nos Estados Unidos que eu não vi alguma exposição, alguma coisa, alguma sala, alguma estação de metrô escrito Martin Luther King. Mas os historiadores falam que quando Hitler fazia uma manifestação, que as pessoas ficavam contagiadas, que as pessoas ficavam empolgadas e seguiam o discurso fascista, ditatorial de Hitler. A boca serve para promover o bem numa nação inteira, mas a boca pode destruir os princípios de uma nação inteira. E a minha pergunta para você é: como que você tem agido com a sua boca? Ah, pastor, eu falei um negocinho, mas eu não pensei na hora. Deixa eu te falar, a Bíblia nos dá aqui 2 exemplos, 2 modelos. Ele vai citar aqui, olha, no versículo 3, ele fala: olha, um cavalo com um freiozinho na boca do cavalo, e você leva ele para onde você quer, e ele vira um instrumento de transporte para onde você precisa. Um cavalo sem o freio é um bicho correndo no mato, não vai ter utilidade nenhuma, até porque a gente não come carne de cavalo, ainda. Agora, quando bota o freio, ele é útil. O outro exemplo que a Bíblia dá, é o exemplo de um leme, um transatlântico enorme, 12 andares, um leme pequeno, um transatlântico sem leme, o que ele é? Um risco para a sociedade, porque ele ficou sem leme. E agora que quem está dentro do transatlântico pode ver ele bater num rochedo, pode ver ele subir em cima de uma laje no mar, e o navio afundar e todo mundo morrer. Ele pode chegar num porto e subir por dentro do porto e derrubar um prédio. Um transatlântico sem um lemezinho, ele é um risco, mas com leme ele transporta milhares de sonhos. Quem já fez um cruzeiro sabe como é gostoso, né? A comidaiada, que legal, e leva as pessoas, e elas comem, elas se divertem, e tem show, e ficam vendo o mar, e vão para a piscina. Com o leme vira esperança, sonho, diversão, transporte. Sem leme é risco. Ei, sua vida é um potencial, você é um transatlântico, mas esse lemezinho aqui, ó, esse lemezinho aqui, a sua língua, pode fazer você se tornar um risco, um perigo, ou algo útil e poderoso. Em último lugar, o que a Bíblia fala sobre a língua? O poder destruidor da língua é insuperável. O poder destruidor da língua é insuperável. Gente, você dá um soco numa pessoa, um tapa numa pessoa, um empurrão na pessoa, não tem o efeito que a língua pode produzir. Tem certas palavras que não ferem o corpo, ferem a alma. Tem certas palavras que se tornam sonhos, não, pesadelos de anos. Tem certas palavras que produzem doenças, urtigas, chagas na pele. Tem certas palavras
Eu tive membro da nossa igreja que por causa de uma palavra o cabelo caiu. Mulher. Depois de uma palavra, o desespero tomou, a raiva tomou, a ansiedade tomou, alguma coisa tomou. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, alguma coisa tomou e deu um problema. O cabelo foi caindo depois de uma palavra. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz no versículo 5, olha o que diz: semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. A língua é fogo, e o fogo se alastra. O mau uso da língua, ele não queima ali não. Você acha que queimou aquele momento? Queimou aquela pessoa? Não. O mau uso da língua faz aquilo ali se alastrar e queima uma floresta inteira, amigo. Você não sabe onde vai parar. Você precisa olhar para um filho que está nas drogas, uma filha que está namorando um sem vergonha. Você precisa profetizar vitória. Fala: meu filho, eu sei que eu te ensinei, eu sei que você tem coisa boa dentro de você, eu sei que Deus ama a sua vida, e eu sei que essas drogas não vão vencer o homem que você é. Porque se você falar para ele assim: você é um chincheiro, resolveu o quê? Ele já sabe. Você traiu a gente, ele já sabe. A filha está namorando um vagabundo, sem vergonha. Você não vai dar em nada. Você casou com um vagabundo, você está namorando um vagabundo. Você não merece nada de bom. Agora que ela se entrega a isso mesmo. Ah, é? Não merece nada de bom? Ele é vagabundo? Então é aqui tudo no lugar certo. Agora você fala: minha filha, Deus vai te usar. Você ainda vai ser uma líder na igreja, uma mulher de Deus, uma proclamadora do Evangelho. Deus vai usar sua boca para ensinar muitas jovens o caminho da bênção. Você não é o que você está fazendo, você está vivendo um momento ruim, mas Deus sabe quem você é fera. E eu oro por você. Você tem que deixar a palavra de esperança. Profetize. Profetizar não quer dizer que vai aliviar, não quer dizer que vai fazer as vontades todas, não. Toda atitude tem uma consequência. Você pisou na bola, tem consequência, amigo. Tem consequência. Mas a sua boca tem que sempre deixar esperança. Repete comigo: a minha boca sempre tem que deixar esperança. Todo mundo pode melhorar, todo mundo pode mudar. O mais desgraçado, o mais vagabundo, a menina mais cruel, mais bocuda, mais ruim, se ela entender o propósito de Deus na vida dela, ela muda da água para o vinho. Nós precisamos entender o potencial da língua. Quando um presidente da república fala uma besteira, a bolsa cai, empresa fecha, gente fica desempregada, gente passa fome. Uma fala ruim afeta uma nação. Ei, uma fala ruim afeta toda a sua família. Uma fala ruim afeta você. Ah, pastor, mas eu estou passando por muitos problemas, é por isso que eu tenho me queixado muito e murmurado muito. Quem disse que ia ser fácil? Quem disse? O que de grandioso é fácil? Transforme suas dificuldades, suas lutas, na oportunidade de revelar o tamanho da tua fé. Transforme as tuas lutas, as suas dificuldades, numa oportunidade de dar um júbilo a Deus no meio da dificuldade. Sabe por quê? Tem coisa que nem que você queira fazer no céu, você não faz mais. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Tem uma adoração para Deus que você nunca vai conseguir dar no céu, só aqui, porque lá tudo será tão perfeito, que a adoração é a expressão da perfeição, mas uma adoração que contagia o coração de Deus,
é uma oração no meio da imperfeição, a adoração no meio da dor, a oração no meio da traição, da luta, da enfermidade. Eu tive um câncer, meu amigo. Eu sei muito bem o que é de um dia para a noite você está numa situação, você é o Todo-Poderoso, fala, todo mundo te ouve, não sei o que lá, num belo dia, você é um Zé Ninguém, está no corredor da morte ali, se tudo não der certo. Mas a boca de muitos de vocês me animou, a boca de muitos de vocês profetizou, a boca de vocês me curou. Nós precisamos, a partir de hoje, repensar o uso da nossa boca. Ah, mas pastor, o meu marido chega em casa todo bêbado, fedido, urinado, e aí? Eu chamo ele de cachaceiro. Pastor, não aguento mais. Nenhuma pendenga na tua vida, nenhuma luta na tua vida é maior do que o teu potencial em Deus de suportar. A Bíblia diz que nenhuma tentação virá sobre vós maior do que possais suportar, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então, querido, você aguenta sim, só que é o seguinte, você pode falar para a pessoa o que ele já sabe que é, ou você pode falar assim: amor, não é esse homem que eu amo, mas pelo menos vai lá e toma um banho, vou fazer um café quente, para que você se pareça com aquilo que eu sei que você vai se tornar, a sua melhor versão, a que eu tanto amei e quero continuar a amar. O que você acha que faz mais efeito? O que você acha que mexe com o coração do cachaça? O que você acha? A sua língua está em teste todos os dias. Tem pessoas que elas falam tanta besteira que me dá vontade de falar assim: vamos cortar a sua língua, aprende Libras, pelo menos a gente não tem que ouvir. É mais baixo, né? Se bem que quando eles ficam com raiva, eles gritam forte. Sim ou não? Ele concordou. Tem gente que fala umas coisas e fala numa altura que maltrata a nossa alma. Será que é você? Pastor, mas eu tenho meus motivos. Pare de justificar o descontrole da sua boca, domine a sua boca não tem a ver com o que falam e fazem por você, tem a ver com quem você é.